Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Bom dia meus irmãos, minhas queridas irmãs. Bom dia você, habitante do mundo digital. Por isso eu peço a vocês, olha, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E você que é inscrito, ative o sininho de notificação, caso ainda não tenha feito, para receber os próximos vídeos do canal, ok? E aqui, aproveitando, quero mandar um abraço bem amoroso, bem ágape, para as testemunhas de Jeová e também para os irmãos da Assembleia de Deus e de todas as denominações que procuram ensinar e se esforçar a ensinar a Bíblia. Olha só, desde algum tempo atrás é discutido no meio cristão e às vezes até no meio acadêmico cristão e até mesmo católico, sobre qual foi a forma do instrumento no qual Jesus foi pregado e morto. Sim, existe controvérsia. Não pense que todas as pessoas cristãs ou denominadas cristãs desse planeta Água acreditam que Jesus morreu em um instrumento de madeira, uma cruz em forma de T ou em uma cruz em forma de I. Sim, meus amigos. Mas será que podemos ter alguma ideia dentro da Bíblia, mesmo traduzida para outras línguas, que vocês sabem que a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico, e alguns dizem que o Novo Testamento totalmente em grego, ou pelo menos 28 livros em grego. Isso não é assunto agora, mas é importante por quê? Porque esse assunto nós só podemos ter uma ideia ampla dentro das Escrituras, também os chamados pais da igreja, que são os primeiros chamados apologistas após a morte dos apóstolos, e também, olha só, na gematria da língua ou do alfabeto hebraico aplicado dentro da Bíblia. Todos os escritores da Bíblia eram judeus. Sem mais demanda, vamos ver o que diz João, capítulo 19, e o versículo é o 17. Vamos primeiro ver nessa tradução o Novo Testamento na linguagem de hoje. João 19:17 diz: Jesus saiu carregando a sua cruz para o lugar chamado de Calvário, que em hebraico o nome é Gólgota, cujo significado é lugar da caveira, ou montanha da caveira, ou morro da caveira. Porém, olha só, a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, eu gosto dessa tradução aqui mais do que da atual, porque esta está melhor traduzida, está mais próximo do original do que a atual. A tradução atual é
mais parecida a uma paráfrase, porque bota as ideias do autor. Bem, tirando isso, vamos ler o que é que diz a Bíblia. João 19, verso 17, aqui na Novo Mundo. E levando ele mesmo, ou seja, o próprio Jesus, a estaca de tortura, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Irmãos, amigos, não existe nada dentro da Bíblia que seja coincidência, que está ali à toa. Você notou que o versículo 17, ele diz que Jesus saiu carregando a sua estaca de tortura, Novo Mundo. Jesus saiu carregando a sua cruz, na linguagem de hoje, ao lugar chamado em hebraico, olha só, em hebraico, Gólgota. Veja que o autor do livro do Evangelho de João, ele fez questão de incluir esse detalhe, que em hebraico, o lugar para onde Jesus saiu carregando o seu instrumento de execução ou de tortura, chamava-se Gólgota. Isso é importante porque nós vamos ver também o que o idioma hebraico, a sua gematria ou a gematria das letras hebraicas que aparecem referente ao sofrimento de Jesus e a sua execução e o seu instrumento de execução vai dizer. Mas, por isso que eu disse, se inscreva no canal, porque se vocês não se inscrever, vocês vão perder muita coisa boa. E a maioria dos que assistem aqui nesse canal não são inscritos. Por isso eu peço a vocês, não importa a sua idade, se inscreva no canal, que Deus tem bênçãos para nos dar. Bem, irmão, como vocês viram, uma das traduções, a tradução João Ferreira de Almeida e todas as outras traduções da Bíblia falam que Jesus morreu numa cruz, e a tradução Novo Mundo fala que Jesus morreu em uma estaca de tortura. Bem, a palavra original, pelo menos é o que se dizem stauros, aqui ela é usada para se referir ao instrumento de tortura ou de execução de nosso Senhor Jesus. Só que, no idioma hebraico, olha como o hebraico é interessante, a palavra usada para um instrumento de execução de criminosos judeus, traduzida em nosso idioma por madeiro. Por isso que as testemunhas de Jeová dizem que o madeiro hebraico, em Israel, antes de ser dominado por Roma e também pela Grécia, o instrumento de execução era o madeiro. Só que os que acreditam também que Jesus morreu numa cruz com peça transversal, eles também dizem que a palavra madeiro representa o madeiro da cruz, ou seja, aquele instrumento com peça horizontal, em forma de T ou em forma do sinal de mais. Veja como determinado autor
lá do segundo século, ele representa o instrumento usado pelos romanos nos seus dias e nos dias anteriores, ou seja, nos dias de Cristo e antes. Então, apresenta como tendo duas formas. Sim, meus amigos, embora as publicações da Sociedade Torre de Vigia diga que nos dias de Jesus só existia um instrumento de execução, só tinha um formato, na verdade, isto não é verdade. Porque autores cristãos da metade do segundo século, eles dizem que nos dias de Cristo e nos dias anteriores, o instrumento de execução usado por Roma tinha vários formatos, como, por exemplo, o formato de uma estaca vertical sem trave horizontal. Existia o formato em forma de T, um instrumento em forma de T, e existia também o instrumento de execução em forma de X. Inclusive dizem que, segundo a tradição, o apóstolo Pedro morreu pendurado numa cruz no formato de X e foi pendurado de cabeça para baixo, porque, segundo a tradição, diz que quando for pregar Pedro na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor. Então, pregaram ele numa cruz em forma de X e de cabeça para baixo. Bem, essa é só uma introdução. Nós vamos ver no vídeo seguinte como realmente era o instrumento de execução de Jesus. Vamos ver a gematria. Nós vamos ver o que esses autores disseram, né? Autores do segundo século, autores cristãos, chamados pais da igreja. E vamos também ouvir o que tem a dizer a gematria hebraica. E no último vídeo, nós vamos ver vestígios da forma do instrumento em que Jesus foi executado. Sim, é possível nas duas traduções, tanto na tradução Novo Mundo como na tradução João Ferreira de Almeida, nós termos uma ideia, ou, na verdade, uma certeza do formato do instrumento no qual Jesus Cristo morreu. Portanto, sejam bem-vindos. Como disse no início, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ficou decepcionado? Porque neste vídeo eu não falei a forma exata da cruz. Se foi uma cruz com trave horizontal, feita de duas peças de madeira, ou se foi uma cruz, um madeiro na forma de uma só estaca de tortura. Então, se inscreve. No próximo vídeo nós vamos ver o que a gematria hebraica ela fala sobre o instrumento em que Jesus foi pregado. Nós vamos ver também, irmão, amigo, o que os céus, o universo, sim, os céus têm para nos dizer a respeito do instrumento em que Jesus foi morto. Isso é importante, sabia disso? Por quê? Porque o Salmo 19, ele diz o seguinte, presta atenção como
é importante nós também olharmos para os céus para saber o que os céus dizem sobre esse trabalho das mãos de Jeová, que é um instrumento da execução daquele que é o seu meio de salvação da humanidade. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Agora note. E a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Verso 2. Um dia após outro dia faz borbulhar a fala. E uma noite, olha só, e uma noite após outra noite exibe conhecimento. E você, alguma vez já parou para observar o que os céus têm a dizer sobre verdades que Deus disse e que estão escritas na Bíblia? Sobre verdades que Deus disse e que está escrito nas letras hebraicas e que estão revelados e que são revelados nas letras hebraicas do alfabeto hebraico, considerado por muitos como o alfabeto de Deus. Até a próxima. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se!